o Yuri vai ficar de fora de 2 a 6 semanas. A gente tem aí o recado oficial do Corinthians sobre isso, né? A nota. Já na segunda, submetido ontem, né, a uma ressonância magnética e identificou-se uma lesão muscular de grau 2 no bíceps femoral da coxa esquerda. É na frente? É. Atrás? O femoral é aqui, na coxa, aqui, ó. Lateral. Atrás, aqui, atrás da coxa. Tá bom. O atleta já iniciou o processo de recuperação com a equipe de fisioterapia do clube, então Yuri fora deste jogo do Brasileiro, também fora da partida de quartas de final do Paulistão. A gente falou aqui ontem que não era simples, estava claro que não era simples. Quando ele sai daquele jeito que ele saiu carregado, sem colocar a perna no chão, não era simples. Aí a possibilidade de ser grau 3 era o rompimento, né? A ruptura toda, né? O descolamento ali do músculo, não foi a grau 3, foi a grau 2. E a grau 2 se fala entre 4 a 6 semanas, ou seja, 1 mês a 1 mês e meio. O Yuri sempre tem voltado antes, ele é muito jovem, 23, 24 anos, regenera sempre muito rápido, né? Teve a costela ali, ele voltou antes. A hernia inguinal também, ele cirurgia de hernia inguinal. Aliás, o ano passado ele fez cirurgia 2 vezes. Ele abriu o corpo, né? Abriram o corpo dele 2 vezes e ele ainda voltou a jogar e fechou o ano jogando e tudo mais. Tanto com a hernia inguinal quanto naquela das costas também que ele teve o problema. E agora eu estou calculando mais ou menos entre 12 a 15 jogos fora pela tabela do Corinthians. É muito jogo, né? É bastante jogo, não é pouco jogo. Dá entre 12 e 15, a não ser que ele volte antes, mas se o prazo é 1 mês a 1 mês e meio, tá dando mais ou menos isso daí, entre 12 e 15 jogos, incluindo brasileiro, incluindo paulista e tudo mais. É uma perda muito importante. O clube até se virou o ano passado na segunda cirurgia, porque o Guinegão começou a fazer gol pra caramba. São Januário, fez gol na Arena da Baixada na Copa do Brasil. E ali pareceu que foi tudo bem, né? Mas é porque ele começou a fazer gol e a gente meio que, não, deixa o Yuri se recuperar em paz, porque o menino tá bom. Teve enquete em site segmentado e tal. Não, e aí? Quem? Yuri Alberto, Guinegão. Chegaram a fazer isso porque realmente o menino estava muito bem. Só que oscila, é menino, já não piorou depois, faz parte e é do jogo. E agora você tem que. A vida sem Yuri qual é? Agora é a hora, né? Tem muita gente divergindo. Tem gente que acha, como eu acho, testar o Memphis de 9. Como mais ou menos ele joga na seleção da Holanda. É todo um time que prepara para ele pôr a bola para dentro. Certo. Claramente ele é um 9 ali, ele é aquele cara que fica ali o tempo inteiro recebendo bola e tentando fazer o gol. No Corinthians não, no Corinthians ele é o 10, não é a camisa só. Ele vem por trás, ele tem liberdade, ele não é um atacante só. No derby, por exemplo, ele ficava atrás dos volantes do Palmeiras o tempo inteiro, tentando achar companheiro. Mas, sei lá, colocar ele ali de 9. Não tem outro do lado, Vitinho ou Caio César quando voltar. Não tem nenhuma unanimidade, né, no outro do Corinthians. Talvez fazer aquele sistema da Vila, que deu super certo. O Corinthians jogou muita bola, que ele fez Yuri Alberto e todos aqueles volantes e meias por trás dele. Não tinha mais nenhum atacante. E um 4-5-1. Um 4-5-1. O problema é o seguinte... Quando você tem um cara igual o Yuri, é aquele cara, vai buscar espaço, vai te dar opção o tempo inteiro. O Memphis não vai fazer isso. Então é um cara que, para ser esse cara isolado, para ter esses 5 caras abastecendo ele, vão ter que chegar um pouco mais. Tem essa... mas ele pode fazer o mais simples. Põe o Pedro Raul com o Memphis? Pode. Ele pode pôr Guinegão e Memphis? Também pode. Então, assim, tem algumas alternativas. A torcida está aí fazendo... nas enquetes, na rede social, o que você faz? Porque realmente é uma perda grande de 1 mês e pouco, e o treinador vai ter que tomar uma decisão agora e ver o que ele faz. Num primeiro momento, a minha visão seria colocar o Memphis de 9, e aí, ou alguém do lado, ou mais um cara pro meio e faz o 4-5-1. Então, mas sempre para com o Memphis este jogo ou daqui para frente? Não, daqui para frente. Eu estou pensando até no meio macro mesmo na história, porque vão ser vários jogos. Vai ter divergência, cada um vai pensar de uma maneira. Eu tentaria o Memphis de 9. Você citou aí o Pedro Raul, permanece então? Sim, tá lá, normal. Porque tem o interesse do Curitiba nele, né? Foi solicitado para tentar ver se reforça o ataque. Né? Então, é aquilo... Acho que agora já não libera mais. Então, é aquilo... Para gente que ainda está se acostumando com os times da Série A que subiram, então, Curitiba contratou o Keno, o Breno Lopes, todos jogadores de Série A. Pedro Rocha também. Pedro Rocha foi artilheiro da Série B pelo Paysandu. Então, assim, quem subiu, investiu, porque senão cai.
né? E está cogitando. É que o Pedro Raul, talvez ele não seja o substituto do Yuri Alberto nunca, mas ele dá uma alternativa diferente ao Corinthians, sobretudo quando o plano A não funciona, né? E eu entendo essa ideia, poucas vezes ela foi utilizada, né? O Memphis como centroavante, como ele joga na Holanda quase todas as vezes. E aí talvez pudesse encaixar Bidon e Garro, né? Hoje Bidon e Garro meio que competem por uma vaga. E aí mais ou menos a formação lá da Vila, né? Da recheada no meio de campo. Mas acho que tudo isso é mais discussão para o jogo da Portuguesa do que para o jogo do Atlético Paranaense, por conta do sintético, por conta do gramado, por conta das situações todas, né? Talvez o que a gente estava conversando ontem, o Garro, que não gosta de jogar no sintético, tem essa situação. Talvez essa formação alternativa ao Yuri, ela seja vista mais contra a Portuguesa do que propriamente contra o Atlético Paranaense, pelas circunstâncias, né? A nossa equipe separou números aí do Corinthians com e sem o Yuri Alberto e a diferença estatística é pequena, mas vocês conhecem estatísticas, né? A gente vai torcendo os números até entregarem aquilo que a gente quer. São muitos jogos, a comparação é grande em termos de volume, né? São já quase 300 jogos, 259 nesse momento aí do Yuri com a camisa do Corinthians. Mas a diferença de aproveitamento é pequena, né? 3% a mais e com o número que mais me chama a atenção, 1,3 gols com ele em campo, 1,2 gols sem ele em campo. Talvez com essa solução aí que você disse, ano passado de fato o Guinegão entrou bem, mas o gol do título, por exemplo, é uma jogada que nasce do Breno para ele arrancar e servir o Memphis, né? É exatamente isso. Os números estão parecidos, mas o Yuri Alberto é artilheiro do elenco. É artilheiro do elenco nas 2 últimas temporadas, é o artilheiro do século, é o artilheiro do estádio, está com 79 gols. Aliás, está um gol do craque Neto, né? O Neto fez 80, ele está com 79. Então, assim, os números dele são bem incríveis. Ele chegou no Corinthians em meados de 22, foi artilheiro do Campeonato Brasileiro. O Corinthians era muito raro, né? O Jô foi o primeiro, depois, desde 71, o Jô foi o primeiro em 17, artilheiro de uma competição. E agora o Yuri depois também conseguiu ser. Então, realmente, são números incríveis que ele tem, números muito altos. Se fala, claro, da possibilidade dele sair. O Corinthians já negou... Olha, que eu lembro aqui umas 6 propostas, umas 2 da Itália, 4 da Premier League, não sei até quando vai conseguir fazer isso. Tinha agora papo de novo de Rússia, tentando de volta, mas agora com essa lesão mais grave, as janelas todas quase fechadas, talvez fique alguma coisa para o meio do ano. Mas é isso, certamente vai sentir falta o Corinthians, porque não é o cara só da bola para... É o cara que dá a opção o tempo inteiro, é o cara que vai pro ataque, é o cara que o meia tá apertado... É ele a válvula de escape. O zagueiro pressionou, é ele a válvula de escape. Ele é o cara que o tempo inteiro está jogando pelo time, incansável, 23, 24 anos, um vigor físico absurdo, a ponto de, na final da Supercopa lá, os 52 do segundo tempo, daquele pique depois de ter passado 3 dias no banheiro com diarreia na virose lá tal, e fez o que ele fez. Ele mesmo contou, judia, né? Judia. Haja isotônico para recuperar, né? Ele brincou, como ele falou? Eu fiquei mais no banheiro do que no quarto, alguma coisa assim. Então. Ei, Vossa Majestade, Yuri Alberto. Senhora. Só no Quem trono. nunca, né? Quem nunca? Nosso Eduardo Tironi, que está no Carnaval, corre esse risco. Corre, claro. Virose é virose. Né? Você tá ali. Bom, voltando a falar, e essa história do Garro? Eu quero provocar de verdade, hein? A lesão não foi no sintético. Será que é esse o grande problema? Ele não pode jogar em Curitiba, ou Marcinho? Cara, ele que sabe, né? Se ele se sente mal jogando no campo sintético, ele não joga. Quem tem que ver isso é o Corinthians. Quem tem que cuidar disso é quem paga o salário dele. Se pro Corinthians está normal o jogador falar aqui não me sinto bem, não vou jogar, tá tudo bem, cara. Já nem entro mais nessa discussão se é bom, se é ruim, se machuca, não machuca. Acho que tá muito claro. E o jogador é que tem que decidir se eu quero isso, não quero jogar aqui, não quero jogar ali. E o clube é que tem que dizer para ele, olha, você vai jogar e acabou, não vai jogar, isso melhor e tal. É bom você não jogar. É o clube que tem que decidir. O jogador sabe o que faz. Eu não faria essa loucura de colocar ele e o Bidon juntos.
Tem um amigo meu que fala assim, futebol é mais simples do que parece, né? Fora de campo ele é muito mais simples. Em campo, às vezes também é. Pô, é o Guinegão, o cara que tem mais característica de Yuri Alberto, o cara que se movimenta bem, sabe? Acho que daria essa oportunidade. Você não mudaria muita coisa, não faria nada. Só põe o Gui, acabou e vai pro jogo. Exato, não muda nada e deixa o Garro para jogar contra a Portuguesa, se for o caso, ou entra durante o jogo, enfim. Para Curitiba usar o Guinegão também. É Embora, isso, de fato, ele tenha perdido bastante espaço. Né? Acontece vai muito, acontecendo né? com os garotos. É isso, acontece muito, mas talvez seja uma oportunidade para ele voltar, entendeu? Outra alternativa seria o Vitinho, né? Para você ter um segundo atacante com o Memphis de 9. Não me agrada muito. Eu manteria eu colocaria o Guinegão de volta, falar, vai ter mais uma chance, vem cá, garoto, como é que tá? E beleza, talvez o jogo lá em Curitiba seja um jogo de mais contenção. Mas o Garro eu não colocaria para jogar, e não é por causa do sintético, é porque o Atlético Paranaense vai passar por cima dele. Entendeu? O time do Atlético é muito forte fisicamente. Então, principalmente no início do jogo, os primeiros 20 minutos, e no final, nos últimos 20, que é onde o Atlético Paranaense costuma se impor, a condição de jogar num gramado rápido, de jogar com um adversário forte fisicamente, para mim não é jogo para o Garro, por causa da condição física dele, né? Só para ser justo, o ano passado o Garro vai à Arena da Baixada, tanto que ele bate a falta aos 50 do segundo tempo para que bata na trave e o Kaká de peito faça o gol. Então ele foi e jogou. Eu não sei naquela época a condição do joelho dele e tal, se estava sob infiltração, se não estava, eu não lembro. E ele não falou tal, mas conseguiu jogar e terminou o jogo. Só que aí, desde o ano passado, a coisa foi piorando do joelho dele e tal. Então, não sei o estágio hoje, se o sintético... E a reclamação do Memphis lá na Arena da Baixada não foi exatamente pelo sintético, mas pelo intervalo pequeno que ele teve que jogar, não foi isso? Ele voltou da seleção, né? Isso. Voltou aquela volta da data FIFA para aquele jogo, certo? E aí ele sai sentindo alguma coisa meio pé da vida, Isso. porque... E depois ele mudou a... Depois daquela vez, ele mudou o jeito de voltar de exato. FIFA, o Memphis tem feito a temporada mais europeia do que brasileira e dá para entender, mas também é uma coisa que a gente não sabe se é mais por iniciativa dele ou se o clube, né, tipo... Então, assim, começou depois dos outros a jogar esse ano. O intervalo na data FIFA, é importante a gente notar que na Europa... A data FIFA, ela é completa. Então, assim, o jogador joga até terça, sei lá o quê, e ele vai jogar pelo clube dele no final de semana, e não na quarta ou na quinta. Tem um período de recuperação. Aqui fizeram aquela coxambrada, que não joga na data FIFA, só que joga na quarta e na quinta. Já voo fretado para trazer. O Palmeiras teve uma noite que ele pôs 4 voos, assim, ó. Pois é. Saiu 4 voos, cada um de um país, para ele tentar pôr time no outro dia. Não dá. E vem e os caras jogam meio tempo, entra no segundo tempo. Cara. O que o Corinthians... Eu queria... Posso te prometer um negócio? Eu queria fazer uma promessa pro Vessone. Eu entrei no torneio de tênis lá em Itu, e o torneio chama Itaquerão Open, não sei porquê. Que isso? Eu não me meti nisso. Tá vendo? E lá em Itu tem topou, quadra num lugar, tem quadra no outro, e a quadra onde o Sub-60 vai jogar, que é o meu time, chama Itaquerão Open. Então, se eu e o coitado infeliz que for sorteado comigo na dupla, se a gente ganhar, eu vou trazer esse troféu, eu vou dar de presente para você. Uma grande homenagem. Itaquerão Open. Nova fase, hein? Vai ser... Você já imaginava isso? Eterno algum dia de março. Aí eu vou pôr no troféu para trazer para você, tá bom? O mais divertido seria, sem dúvida alguma, se a gente tivesse de novo o final Palmeiras. Mas é claro que tinha que ser, cara. E eu vou mandar um abraço também pro Mauro e pra esposa dele, que adoram assistir a gente aqui, tá bom? E eu só para responder ao Arnaldo, eu acho que sim, o Corinthians está o tempo inteiro agora em contato, porque o que está acontecendo? O último jogo antes da data FIFA, o Memphis sai antes. Isso.
Só que a Holanda tá tirando ele antes do último dela também. Então, o combinado deve ser entre as duas coisas assim, ó. Eu tiro ele antes para ele se apresentar melhor, só que você tira ele aí também para ele voltar melhor. Então, ele não tá fechando mais 90 minutos o segundo jogo dessas... no caso, não era nem eliminatórios. Era eliminatório, mas E agora não tem, né? Agora já são só jogos amistosos. Então, Você falou o negócio do Pedro Raul. O Pedro Raul não é jogador pro Corinthians. Não dá.